João, Evangelho, seu capítulo 1, versos de 12 a 14. Assentados mesmo com reverência de Deus, vamos ler. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome, e os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Senhor, nós acabamos de ler a Tua palavra, e como sempre te pedimos que a mesma, ó Deus, somente ela, fale aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Vivemos hoje no mundo, poderíamos dizer, da comunicação. No mundo em que a tecnologia da informatização nos leva a ter alguns benefícios para nossas vidas. E a comunicação, eu posso dizer que é um dos elementos principais para o nosso desenvolvimento na sociedade. Já se diz no jargão que quem não se comunica não se comunica, né? O que quer dizer isso? É que verdadeiramente é preciso que todos nós consigamos nos comunicar. A linguagem de comunicação falada, ela é muito importante. Tanto é que para uma vida acadêmica, para uma vida profissional, para o seu desenvolvimento na sociedade, é preciso que você se comunique. Por mais que você tenha um conhecimento, por mais que você tenha uma análise, por mais que você construa um pensamento, se você não conseguir transmitir isso de uma forma legível, de uma forma compreensível e entendível, isso você vai ficar guardado para si próprio. Então compreendemos que a linguagem é fundamental para os dias de hoje. Posso afirmar com toda certeza que Jesus foi o maior comunicador de todos os tempos. Jesus foi o maior comunicador de todos os tempos. Essa igreja faz 60 anos, e no período desses 60 anos a igreja vem pregando, anunciando, comunicando o seu evangelho. Mas Jesus, no espaço de 3 anos, ele conseguiu comunicar-se de uma forma tão eficiente, conseguiu transmitir o seu objetivo. E talvez você diga para mim, na minha ele era Jesus, ele era o Filho de Deus, e era o próprio Deus encarnado. Mas aqueles que vieram após eles, aqueles que foram preparados por Jesus, e vamos dizer isso posteriormente na nossa mensagem, que deram as suas vidas, que colocaram o instrumento da linguagem, do conhecimento em prol do reino de Deus. Então há uma coisa um pouco distorcida em nossas vidas, porque a linguagem de Cristo é uma linguagem compreensível, legível e entendível. E Jesus foi um dos maiores comunicadores de todos os tempos. E nós vemos historicamente que Jesus, que Deus, desde os primórdios, tenta trazer uma linguagem, comunicar-se, relacionar-se com os homens e ouvir o clamor do seu povo. Todos nós bem sabemos, desde o Egito, quando o povo estava oprimido pelos egípcios, e Deus levanta Moisés com a sua deficiência em linguagem, mas Deus
usa a sua vida, usa a sua linguagem, usa o seu coração para libertar o seu povo, para que Deus pudesse se relacionar, falar, ouvir, se comunicar com o seu povo. Mas o pecado afastou o homem e o povo de Deus. E ele veio posteriormente, mais uma vez, ficar submisso à opressão dos babilônicos, dos assírios, de uma forma como cativeiro. E mais uma vez Deus liberta esse povo. E Deus encontra um instrumento para que pudesse criar no coração do homem a vontade de um homem se comunicar, se falar, se relacionar, de abrir o seu coração. Depois de um grande período, que é o chamado período interbíblico, Deus então parece que se cansa e diz: eu não vou mais falar com esse povo. E Deus se cala com esse povo. E o povo fica obsoleto ao tempo, vivendo do passado, vivendo de histórias dos profetas e lendo a Torá, as leis, vivendo uma história em que Deus agia e falava com o seu povo. E hoje ele clama, o seu coração arde em se comunicar a Deus. E veio um homem chamado João Batista dizendo: olha, o reino vai ser estabelecido, virá um e se comunicará e falará ao seu coração de uma forma direta, de uma forma entendível e compreensível. E enquanto esse povo espera, como todos nós sabemos da história, um grande libertador, um homem que viria para libertar esse povo da opressão romana, do jugo romano, Jesus já estava às portas e não foi entendido. E esse homem clama no deserto, dizendo que viria um para salvar e libertar o seu povo, e seria Jesus, o homem anunciado por João Batista. E esse povo então não consegue reconhecer a presença de Jesus, por mais que Jesus ele comunica ao povo o seu evangelho, o seu reino. Esse povo, com seu coração duro, não consegue entender que Jesus era o grande libertador. E nessa noite nós queremos falar dessa linguagem. Rapidamente, nós queremos falar sobre 3 movimentos de Jesus nesse curto período que ele esteve aqui, ou 3 aspectos que influenciaram o seu ministério. Primeiro, os 3 objetivos principais de Jesus foi a implantação do seu reino. E nessa implantação do seu reino, Jesus justamente traz uma linguagem legível, compreensível, chegando a todos os homens. E Jesus usa justamente a preocupação de se comunicar de uma forma clara. Ele usa as parábolas. Ele procura dizer ao coração de um homem que o reino de Deus tinha chegado, que o reino de Deus estava perto deles. Não era preciso mais eles pensarem no passado, pensarem numa vida de profetas, pensarem numa vida mediante as leis a Torá, mas que o reino tinha chegado, o reino tinha se estabelecido, e Jesus estava ali para justamente falar ao coração dos homens. Por mais que os homens esperassem o grande libertador que viesse através talvez de uma história desembanhada, pois o povo tinha já acostumado com conquistas, com guerras, com lutas, mas Jesus vem totalmente diferente da forma que eles esperavam. E talvez você espere esse Jesus, enquanto que Jesus ele
está aqui e perto de você e quer se comunicar. Então Jesus veio com uma linguagem tão frágil, uma linguagem tão acessível, uma linguagem tão prática, clara, para dizer a todos nós: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou a luz do mundo. São linguagem acessível e entendível. Ao mesmo tempo que Jesus, ele procura através do Evangelho de João dizer que ele é o Verbo encarnado, ele traz uma linguagem mais sabiente, como poderíamos dizer, porque o Verbo é a sabedoria, é o Logos. E na região tinha muitos gregos, e talvez se Jesus se expressasse dizendo que ele era o pão da vida, os gregos talvez não poderiam entender. Mas quando Jesus diz: eu sou o Logos, eu sou o Verbo, eu sou a sabedoria, isso quer dizer que Jesus vem romper todas as barreiras. Ele se comunica tanto com aquele simples homem paralítico, assim a simples mulher que precisou de Jesus, a adúltera. Ele vai chegar a Nicodemos com uma palavra sábia e entendida: é preciso você nascer de novo. Jesus também vai chegar a Zaqueu, que era um importante rico, que o faz o homem subir a um sicômoro, a uma árvore, para ver Jesus passar. Então Jesus veio quebrar essas barreiras, esses preconceitos, que Jesus só veio para os pobres, ou Jesus só veio para os ricos, ou Jesus veio para os sábios, ou Jesus só veio para os humildes. Jesus veio para todos. Jesus veio para você. Jesus veio para mim. Jesus veio se comunicar. Jesus veio falar. Enquanto que você espera talvez um evangelho tão diferente, Jesus é um simples homem que se senta ao seu lado e vai dizer para você: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou aquele que você precisa nascer de novo. Jesus é um homem que se comunica de uma forma, na sua integralidade, de uma forma que o seu coração se move. Talvez você pergunte: mas como pode aquele homem que viveu numa marginalidade, aquele homem que errou, pecou e às vezes está na igreja, atuante, trabalhando, servindo a Deus, talvez aos nossos olhos não consigamos compreender. Um homem que vive à margem da sociedade possa estar sentado ao seu lado, cultuando a Deus. O homem que possui uma riqueza e de repente é atraído pela mensagem de Jesus e sentado ao seu lado servindo a Deus. Este é o Evangelho de Jesus, que se comunica de uma forma legível, compreensível, chegando a todos os homens, porque Ele quer falar aos nossos corações. Ele quer ouvir o seu clamor. Não adianta ser esse Jesus diferente, que não ouve a sua voz, não ouve o seu clamor, mas é esse Jesus que senta ao seu lado, que deita com você, que anda com você, que trabalha com você, que estuda com você, que você pode ter certeza que é um Jesus que te ouve e se comunica, porque Ele entende a sua linguagem. Talvez você diga: veja aqui, eu sou tão humilde que minhas palavras não têm nenhum sentido. A minha humildade é tanta que eu sou uma pessoa analfabeta, não consigo ler. Mas eu quero te dizer que Jesus te ouve, que Jesus vai até você, Ele vai falar o seu coração, Ele vai falar a sua vida, porque Ele quer te resgatar. Jesus, Ele procura meios, e
condições para se comunicar. É uma linguagem que transpõe todas as diferenças sociais, todas as barreiras sociais. É um Jesus que transpõe a deficiência da linguagem do homem, porque a intenção de Jesus é estar com você. Jesus, ele veio te salvar, te resgatar e estar com você. É uma mensagem, uma linguagem que transpõe todo o legalismo e farisaísmo. Se nós nos reportarmos, vemos que o povo vivia dentro de um legalismo, dentro de um ritualismo, viviam as leis, viviam da lembrança dos profetas, tudo era intocável. Mas Jesus veio como simples homem dizer: não é isso o Evangelho, não é esse legalismo, não é esse farisaísmo, não é isso você chegar em praça pública com o tamanho de uma Bíblia e falar em alta voz e procurar palavras bonitas e dizer: ah, esse Jesus, ah, esse Deus fala comigo, para que as pessoas possam ver em você um Deus, mas na verdade no seu coração está vazio, está oco. Não é a aparência, não é a tamanho da Bíblia, não é uma oração verbalizada em provérbios, em ditos bonitos, em concordâncias, mas é um Evangelho em que a palavra de Deus está no seu coração. É quando eu olho para o presbítero Gil, eu vejo nele que o Evangelho é real. Quando eu vejo em cada um de nós que a transparência de Cristo na nossa humildade, no nosso trabalho, da nossa vida, não um legalismo, não um evangelho frio, calculista. Nós temos sempre dito isso. Um evangelho que eu tenho que estar na igreja aos domingos, eu tenho que estar na escola dominical porque eu sou obrigado a estar, eu tenho que estar na igreja porque eu tenho que estar. Mas você ainda não teve uma experiência pessoal com Deus, você nunca chorou diante de Deus, você vive aqui por estar, porque o meu namorado está, porque a minha namorada está, ou porque minha esposa está, ou porque meu esposo está, porque meus amigos estão. Mas você sai daqui hoje da mesma forma que você entrou. Você chega na sua casa e você pega a palavra e guarda na prateleira. Você não sabe nem mais o que é orar. Você não sente mais a presença do Espírito de Deus. Eu não estou falando de pentecostalismo. Por sinal, o pastor pregou domingo passado aqui e trouxe uma mensagem excelente, que foi a mensagem da cruz. O exagero do pentecostalismo e o exagero do tradicionalismo. Mas o ponto de equilíbrio é a cruz. O pastor trouxe essa mensagem domingo. Eu não estou falando disso. Eu estou falando da sua pessoalidade com Deus. Um Jesus que tenta falar com você. Um Jesus que tenta se comunicar com você. Um Jesus que cria tantas condições para dizer: olha, filho amado, eu estou aqui. Eu estou para te abençoar. Mas você está fechado ao legalismo, ao tradicionalismo, ao ritualismo. Você está. E talvez você até viveu isso na sua vida. Ah, Virgínia, como que eu queria voltar como era antes. Como era bom quando eu era líder de mocidade. Quando eu vivia na mocidade, ou na SAF, ou no PH, ou nas crianças. Como eram as experiências, hoje é diferente. Eu sofri. Mas é isso que o diabo tem feito no meio da igreja. Colocado a frieza,
calculista. Jesus se esforça, Jesus se empenha em falar o seu coração, e Jesus tenta: olha, filho meu, não é isso o Evangelho. O Evangelho é eu sentado com você, ouvindo o seu clamor, ouvindo a sua necessidade. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o Jesus. O segundo ponto da nossa mensagem é o estabelecimento do reino de Deus. Jesus teve a implantação do seu reino. E o segundo, ele teve um estabelecimento. Ele teria que estabelecer, fincar a estaca e dizer: este é o meu reino, eu sou Jesus. E Jesus, dentre tantas coisas ele fez uma que diferenciou de todos os homens. Talvez você e o mundo e a sociedade diga: mas esse Jesus foi um grande filósofo, trouxe uma filosofia impressionante. Jesus foi um grande psicólogo que cuidava das almas, cuidava da vida, da dor das pessoas. Jesus foi um grande historiador, teve a seu tempo uma grande história. Jesus talvez passaria por esses três elementos, mas Jesus foi mais do que isso. Jesus foi muito mais além do que isso. Jesus estabeleceu o seu reino através dos milagres, que nenhum homem e ninguém poderia fazer. Maomé, Confúcio e quantos outros, Marx, próprio Calvino, Lutero, homens que fizeram a história, que marcaram ao seu tempo, que hoje estudamos, que hoje lemos, que hoje aprendemos. Mas Jesus, ele não poderia passar somente como um grande historiador que marcou o seu tempo, mas Jesus marcou porque ele teria que fazer e definir e provar e mostrar que ele era o Filho de Deus através dos milagres. E não houve e não haverá nenhum homem com essa história de ter realizado um milagre na vida das pessoas. Hoje a igreja faz em nome de Jesus, somente por este nome. Não há outro nome sobre a terra que possa implantar, realizar um milagre. E Jesus assim fez. Ele teria que justificar, estabelecer e dizer para todos os povos, quanto os gregos, quanto os hebreus, os judeus, e dizer: eu sou o Cristo. E aqui está a prova, o milagre que eu realizo na vida dos homens. Ele curou, ele ressuscitou, ele restabeleceu vidas. Jesus vem provar que ele é o Filho de Deus, o Verbo encarnado, o Logos de Deus. E se nós observarmos que quando Jesus esteve crucificado, estava sendo crucificado, o centurião, ele disse: este é verdadeiramente o Filho de Deus. Então os povos reconheceram a pessoa de Jesus. E por que nós não reconhecemos Ele? Por que nós não reconhecemos em nossas vidas o Jesus que veio falar ao seu coração, o Jesus que veio trazer a você a paz, o Jesus que veio trazer a você a felicidade, o Jesus que veio trazer a você a salvação. Então Jesus estabeleceu
o seu reino sobre a terra. Jesus implantou o seu reino através de uma linguagem compreensível para chegar até você. Jesus teria que estabelecer o seu reino, e assim o fez, mas não poderia ficar por aí. E agora, veja bem, ele veio, implantou o seu reino, ele anunciou o seu reino, ele se comunicou a você e a mim, ele estabeleceu o seu reino, ele disse: eu sou o Filho de Deus, eu sou o Cristo enviado para te salvar, para te render, para realizar um milagre na sua vida. Talvez isso ficasse, mas não. Jesus teria que cumprir o terceiro objetivo da sua vida, que era dar continuidade ao que ele tinha estabelecido. E como que ele faria isso? Preparando homens, preparando a igreja, para que desse continuidade à sua vida. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Diz Marcos 16, 15. Mas antes Jesus disse, é interessante isso, eu estava analisando, Jesus disse aos homens antes que eles saíssem e desse continuidade ao seu Evangelho, eles esperaram, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Isso quer dizer que para se pregar o Evangelho de Jesus, para dar continuidade ao Evangelho de Jesus, é preciso esperar. E essa espera é o preparo do seu coração. Você não pode pregar alguma coisa nele que você não tem no seu coração. Você não pode anunciar uma experiência de vida se você nunca viveu. Você não pode anunciar o Evangelho de Deus se você nunca experimentou isso na sua vida. Você não pode dizer que o Evangelho move o seu coração se você nunca experimentou na sua vida. Eu estou lendo um livro de matéria, creio que o Júnior já leu, o Ministério Ideal de Spurgeon. Ele diz que é necessário preparo para se pregar o Evangelho de Jesus. E que o Evangelho, depois de preparado em nosso coração, ele tem que relampear em nossas vidas. Ele tem que trovejar na nossa vida. E quando Jesus enviou os corações dos homens, os discípulos dizem: esperai, pois, em Jerusalém. Porque ele sabia que teria que ser revestidos pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho. E depois nós vemos lá Jesus cumprindo a promessa. Quando receberam o Espírito Santo de Deus, no movimento de Pentecostes, e disse: sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Em Atos 1:8 você vai encontrar isso. Então houve necessidade que os homens fossem preparados, tivessem experiências com Deus e recebessem a iluminação do Espírito Santo, a injeção necessária para que anunciasse o Evangelho de Jesus. Eu só posso pregar, e eu só posso anunciar, e eu só posso estar nesse culto quando eu passo pelo crivo da experiência com Deus. Quando que eu prego e eu vivo, e eu sinto isso no meu coração. E talvez você, meu querido irmão em igreja, tenha esquecido isso na sua vida, tenha vivido e esteja vivendo esse legalismo do Evangelho, e você se inspirou. Você, às vezes, muitas das vezes, eu acabo de pregar, ou o pregador, ou o pastor prega, e você já até esqueceu do que foi lido em pregar. Parece que a mensagem entrou num ouvido e saiu pelo outro. Você nem lembra mais do que Deus falou a você, porque a tua mente, o teu coração, a tua vida
está voltado mais para outras coisas. A tua preocupação é o dia de amanhã. A tua preocupação é os teus afazeres. Enquanto que Jesus quer salvar, redimir, falar, compreender e estar com você. E depois de ter recebido o Espírito Santo de Deus, aí sim, os homens foram anunciar o Evangelho de Jesus. Mas eles não anunciavam o Evangelho por anunciar. Eles davam o seu coração e a sua vida. Foram açoitados, presos e mortos por causa do Evangelho de Jesus. E eu pergunto a você e a mim: que Evangelho é este que estamos vivendo? Que Evangelho é este que você está vivendo? Que Cristo é esse que você tem servido? É um Cristo da história? É um Cristo que viveu há tantos anos atrás? É um Cristo que realizou milagres? Mas que motivação eu tenho hoje de estar na igreja servindo a Deus? É mero formalismo? É mero encontro social? É mera coincidência? O meu coração e a minha mente não estão aqui. O meu corpo está aqui, mas a minha mente não está aqui. É esse Cristo que você serve? Ou um Cristo que te ouve? É um Cristo que está atento ao seu favor? É um Cristo que desenvolveu todo esse relacionamento, todas essas condições para chegar até você, para implantar o seu reino, para estabelecer o seu reino e principalmente para preparar o seu coração. Eu quero encerrar esta noite a minha mensagem fazendo uma reflexão de vida. Que evangelho que estamos vivendo? Como está a sua vida em relação a Deus? Há um desviamento espiritual? Os problemas foram mais do que a tua relação com Deus? Ou eu, Benjamin, é a primeira vez que eu ouço esse evangelho? Eu quero conhecer esse Cristo.